Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro tá aqui iniciando novamente mais uma aula aí para os alunos do segundo ano. Hoje não vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade, porque a Pro enviou para casa uma atividade de redação, onde vocês deveriam fazer uma carta, que era o nosso gênero textual de ontem, e enviar esta carta para a Pro. Podia utilizar aí o e-mail ou até mesmo o correio, né? Então, como eu não tenho a carta para fazer a correção, eu estou aguardando aí, por parte de vocês, esse envio, e até agora a Pro não tem nenhum do segundo ano, viu? Então, se vocês não puderem fazer aí o envio no correio, tira a foto aí da atividade que vocês fizeram e envia para a Pro pelo e-mail. Muito fácil de compartilhar lá no e-mail a foto que a Pro está pedindo para vocês fazerem a atividade. Então hoje a gente vai direto para a aula de português, porque eu estou aguardando ainda aí essa atividade ser feita por parte de vocês para que eu possa fazer correção. Hoje a gente vai pegar aí nosso livro e vamos abrir na página 36 e vamos iniciar uma revisão de português, porque o nosso conteúdo de português já está no fim e a Pro vai fazer uma retomada. Esse conteúdo já foi, visto por vocês, está na página 36 do livro de português. E aí a gente vai falar sobre a questão de sílabas. Então a gente vai novamente revisar aí sobre sílabas. Vamos descobrir o que é uma sílaba, né? Palavras que têm quantidade de sílabas diferente. Então esse tempo todo a gente vai ficar focada na questão de sílaba novamente. Quem já viu isso na aula, que bom que aprendeu, vai rever. Quem faltou nesse dia ou então não entendeu direito, mais uma oportunidade para a gente aprender agora sobre sílabas. Então vamos aí. Primeira coisa que a gente precisa saber é que sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. A base da sílaba na língua portuguesa são as vogais, o A, o E, o I, o O e o U. Sem vogais não há sílaba. Então o que ele quis dizer aí pra gente, segundo ano? Que todas as vezes que você pronuncia uma palavra, você cria um som. Esse som a gente chama de fonema, Cada vez que eu falo um pedacinho de uma palavra, eu dou ali para cada pedacinho um som. E esse som é o que a gente chama de fonema. Essa palavra ela pode ser formada por um único fonema, quer dizer, por um único som, ou por mais de um, quando a gente tem mais sílabas nas palavras. Outra coisa importante que ele disse para vocês, segundo ano, não existe sílabas que não sejam feitas com vogal. Então, para formar uma sílaba, eu vou precisar juntar ali uma consoante e uma vogal. Quando eu junto uma consoante e uma vogal, eu dou origem a um fonema, que é a mesma coisa de som. Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem, a gente tem um potinho de pipoca, e aqui a gente tem a palavra pipoca. Vamos falar com a Pro. Pipoca. Quantas vezes a gente abriu a boca aí? 3 vezes, não foi? Foi 3 sons diferentes, 3 fonemas que a gente criou. O pi, o pó e o cá. Então, formamos 3 sílabas. Em cada uma, a gente tem uma consoante junta de uma vogal, tá vendo? Para formar um fonema, a gente precisa disso aqui. Então, quando eu fui formar aqui, eu precisei juntar a consoante P com a vogal I, depois eu juntei a consoante P com a vogal O e por último eu juntei a consoante C com a vogal A. E aí eu criei 3 sons diferentes. Pipoca, 3 fonemas. Sempre que alguém falar de fonema, pensem logo aí na cabecinha de vocês. Fonema é a mesma coisa de som. Como podemos observar, para pronunciar essa palavra, emitimos 3 consecutivos grupos de fonemas, os quais estão sempre ligados a vogais. Então, quando eu fui pronunciar a palavra, eu disse pi, um fonema, pó, outro fonema, cá, outro fonema. Então, eu tenho aí 3 fonemas diferentes, eu criei 3 fonemas diferentes
para formar a palavra pipoca. E em todos esses fonemas, em todos esses sons, eu precisei aí da ajuda de uma vogal, porque eu usei uma consoante junto de uma vogal. Nem sempre as sílabas que constituem palavras da língua portuguesa são pronunciadas com a mesma entonação vocálica. Por isso, de acordo com maior ou menor intensidade na pronúncia, classificamos essa sílaba em átona ou em tônica. O que ele quis dizer aí? Quando a gente está falando a palavra, né? Nem todos os pedacinhos, nem todos os fonemas da palavra têm a mesma intensidade, assim, o mesmo grau de som. Quando eu estou pronunciando uma palavra, vai ter ali no meio daquelas sílabas, daqueles fonemas, um fonema que tem um som mais forte. E esse aí a gente chama de sílaba tônica, a sílaba mais forte. As outras, que não são sílaba tônica, mas que formam a palavra, chamamos de sílaba átona. Então, as sílabas átonas são as sílabas que, quando pronunciada, tem uma baixa intensidade. A sílaba tônica, que a gente vai representar com ST, são as sílabas que, quando pronunciada, tem a maior intensidade. Aqui a Pro trouxe para vocês uns exemplos de palavras. A gente tem a palavra borboleta. Vamos falar com a Pro? Borboleta. Onde a gente demorou mais aí, gente? Foi aqui justamente no lê, né? Então, nessa palavra borboleta, o lê é a sílaba tônica, porque é a sílaba mais forte. E as outras a gente chama de sílaba átona, porque elas não têm a mesma intensidade na pronúncia. Se a Pro fosse aqui, ó, falar a palavra compostura, então o tu seria a sílaba tônica, que ela é a que mais tem força na pronúncia, e as outras a gente chama de sílaba átona. Nessa palavra aqui, primavera. Primavera. Então, demoramos mais no vé. O vé é a sílaba tônica, que é a mais forte, e as outras são chamadas de sílabas átonas. Então, se alguém perguntar aí para o segundo ano, o que é sílaba átona? Aí vocês vão dizer, é a sílaba que, quando pronunciada, tem baixa intensidade, quer dizer, baixa força. E se alguém perguntar qual a sílaba tônica, a gente vai dizer sílaba tônica é a sílaba que, quando pronunciada, ela tem mais intensidade, mais força, né? A gente vai estudar isso de novo aí, vai trazer outras aulas sobre sílaba tônica. Como você pode observar, o núcleo da sílaba é sempre uma das 5 vogais. Não existe sílaba sem vogais, ó. Mas às vezes eu vejo uma palavra ali que só tem a consoante, não tem a vogal. Mas na hora que você pronuncia, é como se a vogal estivesse ali, não é verdade? Então é porque a vogal foi tirada na grafia, mas não no som. A gente está falando de fonema. Então não existe fonema, não existe som de sílaba sem as vogais. Por isso que ele diz, não existe sílaba sem vogal. Mesmo que na hora da escrita você escreva ortograficamente a palavra sem a vogal, mas quando você lê aquela palavra, você pronuncia também aquela vogal, porque para formar uma sílaba, você precisa da vogal. Não há mais de uma vogal na mesma sílaba, então não tem como formar uma sílaba usando 2 vogais. Não tem também isso, né? É possível haver uma vogal e uma semivogal ou 2 semivogais juntas, mas não 2 vogais. Assim é fácil sabermos o número de sílaba de cada palavra. Basta contarmos quantas vogais há nesta palavra.
Então, para eu saber aqui o número de sílabas que tem uma palavra, o que eu vou precisar fazer? Se eu não quiser separar sílabas, eu preciso contar a vogal que tem na palavra. Aqui, ó. Pé tem quantas vogais? Uma. Então, pé só tem uma sílaba. Bola tem uma, duas. Então, bola tem duas sílabas. Valete tem uma, duas, três. Então, valete tem três sílabas. Borboleta. Uma, duas, três, quatro. Então, já posso dizer, só olhando para a palavra borboleta, que ela tem 4 sílabas. Olha como é fácil. A gente consegue identificar a quantidade de sílabas de uma palavra somente observando as vogais. Conta quantas vogais tem naquela palavra e aí você já descobre quantas sílabas a palavra tem. Por quê, Progil? Porque você precisou de cada uma das vogais e uniu elas às consoantes para formar os fonemas, que é os sons que a gente chama de sílaba. Então, revisão rapidinha sobre esse conteúdo para vocês hoje do 2º ano. E a gente vai fazer uma atividade aí de arremate, né? No nosso caderno de português. A Pro vai estar postando lá no grupo da escola a atividadezinha que o 2º ano vai fazer no caderno. Então, gente, até a nossa próxima videoaula.